lembrando de Muito uma coisa tranquilo. agora que eu acho que eu nunca falei nem em podcast aqui, nem nenhuma live, mas eu vou abrir até uma coisa até... É uma coisa Presta atenção. A gente adora essas histórias, né, Não, Maria? é uma história até que não é uma história mais de tocar o coração mesmo, mas é para Fazer mostrar... chorar. Não, para mostrar o valor mesmo que quando a gente trabalha num local que quer a gente bem, né, e que respeita e que quer ver você trabalhar com a cabeça boa. E quando a Carol acompanhou isso, eu quando estava no meu 2º ano de Marinha, fiquei 1 ano investigando um problema no meu filho mais velho, segundo a fertilização. Olha o que eu estou falando aqui, mas eu acho que Não, isso é muito legal vale, falar é muito isso. importante, É muito entendeu? importante. Para as mulheres verem que todo mundo passa, que eu continuei trabalhando e que a gente segue em frente. E aí, meu primeiro filho, a gente descobriu uma doença degenerativa nele. E foi 1 ano de muito sofrimento, trabalhando assim, chorando em cima de processo, até que o Almirante me chamou. O Almirante, assim, para quem está agora entrando no meio de Marinha, né? mundo Marinha, é o top, é o cara... É o diretor, é o É, presidente da diretor. empresa. né? E aí ele me chamou porque eu chorava em cima do processo chegar a molhar. E as pessoas ficavam muito preocupadas da minha equipe. Às vezes, Ilana, vai para casa. E eu queria esparecer a minha cabeça. E era um meio de esparecer a minha cabeça, tirando o foco do problema, né? E aí ele me chamou e o Almirante, na época, ele tinha 3 filhos. Não vou citar nomes, mas um deles tinha um problema de saúde grave. E conversou muito comigo. Muito, 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 muito. Se eu não tivesse aquele apoio na época... eu teria... Muitas coisas fizeram com que eu desse uma reviravolta na minha vida e tocasse. Meu filho está ótimo hoje em dia. Mas foi um baque para a minha vida e eu tive amigos e chefias que me deram todo o suporte. Fizeram a diferença naquele momento. Fizeram muita diferença, que foi a época mais difícil da minha vida. Então, assim, eu acho que você falou de uma coisa que você passou e que você recebeu um grande suporte, e isso não tem preço. Não tem. Entendeu? Isso é o que fica para a vida. Então, assim, por isso que eu falo, qual o trabalho? Foi o trabalho que mais me tocou, não tem jeito. De tudo que eu fiz para a sociedade, de tudo que fizeram por mim. Então, eu acho que é isso que vale. Então, a minha experiência, a gente está aqui falando de experiência de Marinha, passei por muitas ali, passei por um nascimento, não tive a perda, que também é muito ruim, mas tive uma notícia muito ruim, mas assim, a gente seguiu, porque a gente teve um suporte, né, graças a Deus. Quando a gente tem apoio, a gente enfrenta, porque a gente tem que enfrentar, mas é mais leve. É isso aí. O peso fica mais leve. É né? verdade. Você consegue achar a sua força ali interior, né? Que muitas vezes você não tá achando. Você não tá sozinho. E você passa isso muito aí. mais tempo da tua vida, normalmente, ali, entendeu? Num trabalho do que em casa. E se você não estiver bem com aquilo e você já tá passando por um momento pedreira da tua vida, você vai fazer o quê? Não, e você ter o apoio lá dentro, das pessoas lá dentro, elas entenderem o que você tá passando, né? Eu Sim. acho que esse é o diferencial. Você tem, beleza, você tem o suporte profissional, você aprende a parte técnica, a parte da sua profissão, mas você tem todo um apoio que realmente é a família naval. A família Não tem naval, é como, isso. como não falar, né? Aí eu vou até abrir a história do William, né? O meu marido, ele teve a mãe que teve câncer e tudo mais, ela acabou falecendo. E a gente teve uma assistente social que foi super importante nesse período, né? Então, a gente é de Santa Catarina, ele estava no Rio de Janeiro. Então, ele teve que fazer aquela licença. LTSPF, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Exato. Assistentes sociais são fantásticos. Maravilhoso. E assim, ele entrou de férias para poder cuidar dela, enquanto assistente social resolvia tudo. E ele pensando assim, eu preciso... Me falaram que eu preciso voltar para assinar. E a capitão-tenente, não precisa, eu dou meus pulos aí. Deixa que eu resolvo, se preocupa. Então, assim, foi um período que ele, né, ficou com a mãe dele até o final. Ele teve essa oportunidade, né? Porque que lugar... Ele ficou com cerca aí de 6 meses em Florianópolis só cuidando dela. Ele era filho único, né? Então, que empresa que vai falar assim, pega aqui 6 meses. Humanidade, né? A gente tá falando sobre humanidade. Humanidade. A gente vai pagar o seu salário, você vai ficar, né,
O seu Cuidando. familiar, independente se é mãe, se é filho, você vai ficar aí cuidando do seu familiar o tempo que precisar. E a gente tá aqui para te dar o suporte, né? Se necessário. Se precisar de alguma coisa, a gente entra em contato. Tinha a Maria em Florianópolis também, então a gente teve esse meio de campo, né? Entre o pessoal do Rio de Janeiro com o pessoal de Floripa, tentando facilitar para que ele não viesse para o Rio. Então, assim, é muita gratidão, né? A Então, palavra é essa. É na verdade, gratidão. gratidão. dentro, é o que eu falo, dentro da Marinha, a gente tem uma diretoria de assistência social. Isso já mostra a valorização das Do ser humano. pessoas, né? A gente tem uma diretoria que pensa nas pessoas, né? Então, assim, isso faz total diferença. Essa licença, todo mundo pode tirar se precisar. Basta ser o único a auxiliar uma pessoa que está numa situação de saúde, né? Grave. Não é qualquer coisa. Não, Não é cortei meu dedo, preciso. uma Não. gripe. É uma gripe. Não. Mas quando a situação é real, eu lembro que nos atendimentos, às vezes o militar falava assim: eu quero tirar férias, mas meu encarregado não quer deixar. Aí eu falei, mas você não vai tirar férias. Essa licença é sua por direito. A gente faz uma avaliação, um estudo, para saber se de fato o militar é o único. Né? E quando é uma coisa provisória, essa licença. E tem casos que aparecem que, assim, não adianta uma licença, você precisa de movimentação. E tem. A movimentação por motivo social, ela movimenta o militar para ele ficar próximo quando a situação é grave e não é temporária. Então, assim, não tem outra instituição que tenha isso. Não tem, não existe. Né? Não que eu saiba. Olha eu dizendo, não que eu saiba. Eu acho Salvo isso engano. fantástico. Aí fala eu como acho isso- advogado. Eu acho isso fantástico. Quando eu entrei na Marinha e conheci, né, a nossa DGPM 501, que é a norma que rege a assistência social, eu lembro que eu li e falei assim, caramba, que legal! Nossa, que bacana! E é posto em prática. É posto não em- é uma Ah, coisa que tá no funciona. papel. Que muitas vezes está no papel, Funciona. né? A empresa querendo se mostrar, nossa, eu sou uma Nossa. empresa great place to work. Eu sou uma... Aham. Porque elas adoram ter esse título. Engravidou, vai embora. Acabei de saber. Usou batom rosa, já era. Tá Não, doente. acabei de saber de um caso. De uma amiga que voltou de licença maternidade, great Ah. place to work. Existem vários. Então, assim, a gente vê que o pessoal é importante. A gente, pelas nossas experiências, a gente também deu sorte de cair em organizações militares fantásticas, né? Sim. Fantásticas com chefias também humanas, né? Então, isso também faz diferença. Mas o que eu percebo, né? Hoje, provavelmente, na formação desses militares, isso já é incutido, isso já é ensinado. A importância de você valorizar, a questão, você vai ser um líder, de você praticar a liderança de verdade. Exatamente. Então, hoje, a Marinha certamente está investindo nesses líderes. E aí a gente já tem os almirantes que fazem a diferença, os comandantes, né? E os oficiais, os sargentos, na cadeia de comando aí, todo mundo que é líder, pondo em prática a liderança de forma correta.